Graça e paz, queridos. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Como é que vocês estão, irmãos? Todo mundo abençoado? Todo mundo cheio da graça de Deus? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Hoje temos uma tarefa muito bacana de estudar o capítulo 21 e 22 de Ezequiel. Capítulo 21 e 22. Louvado seja Deus, irmãos. Imagino que vocês já leram em casa, né, irmãos? E enquanto isso aí, a Isadora está na luta, né, Isadora? Tentando fazer funcionar. Isso aqui é assim mesmo, um dia funciona, outro dia não. Amém, queridos? Hoje vocês não vão ter, por enquanto aqui, né, que a Isadora está na luta ali para ver se ela consegue funcionar. Mas enquanto isso, nós vamos entrar no estudo. Eu vou falando para os irmãos exatamente o que está escrito ali, né? Mas os irmãos não vão conseguir ler, mas eu falo para os irmãos o assunto, o que está escrito no nosso slide, e nós vamos seguindo, tá, irmãos? Vamos seguir devagarinho para a glória e honra do nome do nosso Deus. Na verdade, irmãos, como eu falei para os irmãos, a gente vai fazer esse estudo, né? E nós vamos, no final, procurar qual doutrina da Bíblia, né, doutrina fundamental da Bíblia, a gente encontra nesse texto que nós vamos ler. É muito importante a gente ler a Bíblia e entender o que esse livro, o que esse capítulo, o que ele está trazendo, né, de doutrina, porque doutrina, na verdade, são as verdades, doutrina, vamos dizer assim, da Bíblia, são as verdades da Bíblia que formam a base da fé cristã. Então, as doutrinas da Bíblia, elas formam a base da nossa fé, da fé que nós temos. Então, a gente precisa conhecer essas doutrinas, o que elas fazem, né? O que tem nelas. E é por seguir essas doutrinas que uma pessoa se torna verdadeiramente cristã. Então, o cristão, ele é cristão porque ele segue as doutrinas da Bíblia Sagrada, as doutrinas do cristianismo. A pessoa vai dizer que ela é espírita, por quê? Porque ela segue as doutrinas do espiritismo, né? Ela é católica porque ela segue as doutrinas do catolicismo. Então, a gente é um cristão, um crente, vamos dizer assim, um evangélico, porque seguimos as doutrinas fundamentais da Bíblia. A gente não tem um livro, um manual para a gente seguir, senão a Bíblia. Então, o nosso manual é a Bíblia. Então, as doutrinas da Bíblia são as verdades que a gente toma como base para a nossa fé, e é o que nos torna verdadeiramente cristão. Aí dentro das doutrinas, irmãos, nós vamos encontrar as doutrinas da natureza de Deus, da divindade de Jesus, da salvação, tem a doutrina do pecado, doutrina da inspiração da Bíblia, doutrina do Espírito Santo, e são várias as doutrinas. Então nós vamos hoje estudar aqui, e nós vamos lá no final responder qual doutrina da Bíblia que nós vamos encontrar aqui. Nós vamos contar pelo menos duas aqui, eu garanto para os irmãos, dentro desses dois capítulos que a gente vai estudar, né? E também, como eu sempre falei para os irmãos, quando a gente lê um capítulo da Bíblia, não importa qual capítulo que seja, irmãos, a gente tem que entender nesse capítulo, o que esse capítulo está falando de Deus, o que ele mostra de Deus. Mostra Deus agindo, de que maneira que Deus está agindo, né? A gente vê no Velho Testamento que viu Deus agindo com ira. Nós estamos vendo agora, na verdade, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel, mostrando Deus agindo com ira. Ira mesmo. É a ira de Deus que está sendo derramada sobre um povo. Então, o que a gente aprende sobre Deus quando a gente vê Deus tão irado? É isso, a gente tem que tirar e falar para a gente crescer. A gente tem que entender, opa, então Deus faz isso também? Né? Ué, Deus também fica nervoso? Deus fica irado? Então a gente precisa, é assim que a gente aprende sobre Deus e a gente vai crescendo cada dia mais, tá, irmãos? Então hoje eu gostaria muito que a gente guardasse isso. Qual conhecimento de Deus nós podemos tirar nesses 21 e 22 e depois qual doutrina fundamental da Bíblia a gente pode tirar? Na verdade, os irmãos até ouviram falar aqui o tempo todo sobre essa doutrina. Então nós vamos repetir ela hoje e nós vamos falar. A doutrina que nós estamos vendo é essa, né? E aí isso vai trazer para nós muita edificação e vale a pena estudar a Bíblia. Amém? Nós vamos dividir então o capítulo 21 da mesma forma que a gente fez sempre, por porções, e eu vou ler a porção para vocês que eu deveria colocar ali, e
nós vamos explicar direitinho, depois nós vamos ler para os irmãos. Na hora que eu terminar de explicar, os irmãos vão pegar aquilo e vai falar, opa, poxa vida, é isso mesmo que está escrito lá. Aí a gente vai crescendo junto e vai aprendendo. Então vamos lá, capítulo 21 vai falar da espada de Deus, a espada afiada do Senhor, tá? E o 22 vai mostrar para nós os pecados, irmãos, terríveis de Jerusalém. Então nós vamos ver no 21 a espada do Senhor, né, a espada de Deus afiada, e nós vamos ver no 22 os pecados de Jerusalém. Então, 21, do versículo 1 ao 7, o que nós vamos encontrar? A espada se volta contra o povo, a espada de Deus, né? Deus faz isso, porque Deus está nervoso, está irado, então a espada se volta contra o povo. Do versículo 1 ao 7, Deus manda Ezequiel anunciar que a espada de juízo está desembainhada, espada de juízo, pronta para destruir. Só que tem um detalhe aqui, que eu frisei, a espada que está falando do versículo 1 ao 7, vai destruir tanto o justo quanto o perverso. É isso que está falando aqui. Olha que coisa incrível, irmão. Deus está falando que vai destruir Jerusalém por causa do pecado. E Deus está falando que a espada do juízo está desembainhada e vai atingir tanto o justo quanto o perverso, né? E aí Deus vai mandar Ezequiel gemer no meio de todo mundo, né? Gemer mesmo, porque a calamidade vai ser muito grande e vai ser inevitável. Então aqui tem um ensinamento profundo para nós. Deus nesse momento está falando que a espada do juízo vai descer sobre Jerusalém e vai destruir tanto o justo quanto o perverso. Porque até então a gente imagina que o justo não vai sofrer, né? Por isso que aqui nós temos que entender que Deus não está falando aqui de uma família e nem está falando de uma casa, não está falando de uma pessoa, Deus está falando de uma nação, que a espada dele vai cair sobre a nação de Jerusalém e vai atingir o justo também. Por isso eu volto agora e coloco o Brasil para nós orarmos e pensarmos pelo Brasil. Por isso a gente precisa orar, irmão, porque se a espada de Deus desce sobre uma nação, é provável e é possível que o justo também sofra junto, não é, irmãos? Ou não, não é? Vamos lá, se o preço do arroz subir demais, mas demais mesmo, né? Quem vai pagar caro para comer o arroz? É só o ímpio? É isso, meu coração chega a doer aqui, irmãos, porque nós oramos aqui na igreja toda quarta-feira essa igreja ora desde o início, eu acho que é desde o início, né, Diona? Desde o início essa igreja ora pelo Brasil, porque a nossa oração tem que entender que a nação precisa estar debaixo da bênção de Deus, porque se por acaso Deus resolver pesar a mão para a nação, o justo vai pagar também junto, em alguma medida, né, irmãos? Não estou falando aqui de céu e de inferno, não, porque céu e inferno nós já entendemos, né, irmãos? Que cada um por si, né? O pai que fizer o bem, ele vive a vida eterna, se o filho fizer mal, não vive a vida eterna. O contrário também, se o filho for bom e o pai for ruim, cada um vai pagar. Mas nós aqui não estamos falando de juízo de Deus pessoal e individual, julgando a vida santa ou a vida ímpia. Nós estamos falando de uma nação inteira. Então Deus está falando para uma nação, que aí ele ia desembainhar a espada, e o justo e o perverso ia sofrer junto. E eu estou dando um exemplo de nossa nação por isso. Quando sobe o preço de arroz, né? Você não vai lá no supermercado, você não mostra a carteirinha de membro da igreja para você pagar mais barato não, meu filho. Se o arroz estiver alto, você vai pagar o preço que está lá. Não é assim que funciona? Então a gente vê que a carestia e outras questões, o justo e o ímpio perecem junto e sofrem junto, quando Deus resolve, né, colocar a sua mão. Então agora nós vamos ler, do versículo 1 ao 7, para a gente ver onde está isso, que a espada de Deus está afiada, a espada do juízo, está pronta para destruir tanto o justo quanto o perverso, e que Deus depois manda Ezequiel gemer publicamente, porque o sofrimento da nação ia ser muito grande e também inevitável. Então nós vamos ler. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, volta o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel, assim diz o Senhor, eu sou contra ti. Está vendo, irmãos? Ó, tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Poxa vida, irmãos, olha aí, versículo 3, aliás, exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Poxa vida, viu o que Deus está falando? E o 4, porque hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio.
A minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Então saberão que eu, o Senhor, tirei a minha bainha, a espada da bainha. Nunca mais voltará ela. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, suspira. Está vendo que eu falei para você que Deus mandou ele gemer? Olha, suspira na vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E quando eles te perguntarem, por que suspiras tu? Responderás, por causa das novas que vêm. Todo o coração desmaiará, todas as mãos se enfraquecerão, todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Elas vêm e se realizarão, diz o Senhor Deus. Está vendo, irmãos? Um juízo que Deus está determinando sobre Jerusalém, e ele fala por duas vezes que tanto o justo quanto o perverso ou quanto o ímpio seriam atingidos nesse momento que ele ia desembainhar a espada. Desembainhar a espada, queimar no fogo, tudo isso está falando de juízo, tá, irmãos? É Deus julgando o povo com muito sofrimento, né? Então a mensagem que a gente encontra aqui, na verdade, é que quando o povo se corrompe, ninguém escapa das consequências, irmãos. Mesmo os justos sofrem no meio do juízo. Por quê? Por isso que eu falei, o justo sofre no meio do juízo. Eu falei aqui um dia, há muito tempo eu falei, cuidado com quem que você anda, porque dependendo da pessoa que você anda, respinga a bênção na sua vida. Mas se essa pessoa for uma pessoa amaldiçoada, respinga a maldição também na sua vida. É isso que nós estamos dizendo, é isso que o pastor diz às vezes eu pego umas frases, e aí parece que eu inventei uma frase bonita. Não é, é porque está dizendo isso aqui. O justo e o ímpio ia acabar sofrendo, porque Deus determinou a destruição, né? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo muito bruto, tá, irmãos, assim, muito grosso, que na verdade, queira Deus que isso nunca aconteça. Mas vamos lá, que você está dentro de um carro com alguém, que Deus determinou que aquela pessoa vai acidentar lá na frente e vai morrer. Mas você não sabe, você está dentro do carro com ela. O que vai acontecer? Você pode até não morrer, mas você vai sofrer um acidente. Quem está entendendo diz amém. Não é bruto, irmãos? É bruto que eu estou falando, mas é isso. É que a gente tem que vigiar, estar sempre orando, pedindo a Deus direção. Ô, irmãos, quando eu vou viajar de ônibus, você soubesse tanto que eu oro por isso. Porque se Deus tiver determinado que aquele motorista vai se danar lá na frente? Então eu oro. Quando eu estou dirigindo na rua, eu vou sair, para tudo quanto é canto que eu peço a Deus, me guarda na frente, me guarda atrás, me guarda na direita, me guarda na esquerda, me guarda em cima e embaixo, pode cair um tempo de cima em cima do meu carro, pode ter um buraco lá na frente, e eu falo, Deus, me livra do homem mau, me livra do suicida, me livra do homem perverso, porque pode ser que tenha uma determinação, Deus chegou num limite da paciência com alguém, e eu vou cruzar com essa pessoa, entendeu, irmãos? Então por isso que a gente precisa conhecer Deus, estar debaixo da graça de Deus o tempo todo clamando, não quer dizer que todo acidente que acontece é por isso, mas isso pode acontecer, nós estamos lendo aqui. Então, dependendo de quem a gente convive, tem bênção e tem maldição, e pode respingar em nós. Eu não quero que ninguém seja amaldiçoado, mas o que isso ensina? Ensina a gente a orar e pedir a Deus. Já imaginou você está dirigindo? Olha, irmãos, eu estou dirigindo, eu peço a Deus para me livrar do homem que vai suicidar. Porque o cara que vai suicidar, ele vai se jogar na frente de um carro, se tiver de moto, ele vai jogar a moto, se tiver com outro carro, ele vai jogar outro carro. E eu peço a Deus para me livrar dessa pessoa. Então eu dirijo para um lado e para o outro, pedindo, Deus me livra. Não deixa eu cruzar com essa pessoa, põe o anjo do Senhor, me atrasa a viagem, me desvia dele. Porque isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo tem alguém fazendo isso. Amém, irmãos? Está entendendo? O tempo todo tem alguém que está fazendo isso. Enquanto nós estamos falando aqui agora, pode ter alguém por aí fazendo a mesma coisa. E aí? E se pula na frente da gente? Eu já vi testemunho de gente que o cara simplesmente pulou na frente. Já vi testemunho de gente, testemunho não, falei errado. Eu já vi reportagem nessa BR aí, por exemplo, Deus livre e guarda, já vi muita reportagem dizendo a pessoa, aquele trecho ali do shopping, que é de alta velocidade, do nada a pessoa entra na frente. E já vi reportagem que todo mundo falou a mesma coisa, ninguém não deu para entender, a pessoa entrou na frente. O que essa pessoa queria, né, irmãos? Está vendo? Então é Deus que nos guarda. Então, guarda isso, tá, irmãos? Porque quando o povo inteiro se corrompe, ninguém escapa das consequências. Mesmo o justo que está no meio deles pode sofrer. E é o que o pastor Edgar sempre fala: bênção e maldição respinga para todo lado. Então, viva do lado de quem tem bênção para respingar em você. A menos que você esteja convivendo com uma pessoa que você quer ganhar para Jesus. Aí não dá para escolher, né, irmãos? Se a gente quiser ganhar alguém para Jesus, não podemos olhar isso não. A gente tem que estar com o lado dessa pessoa, sempre falando do Senhor, mas pedindo Deus para livrar e guardar.
Essa semana eu reuni com os líderes da nossa igreja e dos coordenadores do grupo, e eu reuni e perguntei para eles, como é que está a vida espiritual de vocês? Perguntei para eles, e aí eles começaram a falar, eu falei, sabe por que eu estou perguntando? É porque nós que estamos servindo a Deus, seja lá na fora, igual está a irmã Gemiro, seja as irmãs da portaria, seja a irmã zeladora, seja quem dá aula na escola bíblica dominical, seja quem está fazendo alguma coisa na obra de Deus, é alvo do inimigo. Satanás tem raiva de nós, irmãos, e muita raiva de mim e dos irmãos que estão trabalhando. Eles precisam da proteção de Deus ali fora, todo mundo precisa, só que a gente tem que saber disso, que nós somos inimigos de Satanás. Amém, igreja? Que tem algum amigo de Satanás aí? Porque eu não sou, não. Eu não sou amigo dele, não, né, irmão? De jeito nenhum. Então nós somos inimigo dele. E ele é meu amigo. Ele não gosta de nós também. Então a gente precisa desse entendimento que Deus age assim, dessa forma, para a gente ter sempre misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre nós, nos ajudando a viver por aí, num mundo perverso, num mundo que está fazendo muita coisa errada. Tá? Nosso Brasil precisa muito da nossa oração, tem muita maldade, coisa errada sendo feita, e nós temos que pedir o tempo todo, Deus, tem um pouco de paciência com nós, brasileiros, guarda a gente, livra de todo mal, porque se vier bomba, todos nós vamos sofrer. Bomba, eu quero dizer, irmão, não é bomba de tiro não, é coisa ruim, se vier, nós vamos sofrer junto. Eu já falei para vocês, ali no Mar de Minas tem pessoas da Venezuela, vários lugares que eu já encontrei. Vocês já encontraram gente de outro país trabalhando? Eles vieram para cá, graças a Deus, estão arrumando empreguinho. Perguntei, já falei para vocês, perguntei para a mulher do caixa, ela falou diferente, como eu trabalhei no meio de espanhol 7 anos, então eu escuto a voz deles, eu entendo como se estivesse falando português. Aí eu escutei, conversei com ela, falei, que bom, de onde você está vindo, você veio? Ela falou da Venezuela. Aí eu perguntei, e aí, você está gostando? Ela deu um sorriso, falou tanto que ela estava gostando de morar aqui, mas estava triste porque a família dela estava lá na Venezuela, passando muito mal. Ela estava bem, alegre, satisfeita por estar trabalhando num caixa. E tem gente rejeitando serviço. Não tem? Tem gente rejeitando serviço de ajudante. Está uma crise de serviço, porém tem gente pior do que nós. Lembra que eu estou falando muito para vocês que tem gente pior do que nós? Se esse povo vier para cá, mas vão pegar essa serviçada toda que ninguém quer aqui. Esse vídeo de ajudante para eles, meu filho, vai pegar com uma beleza, vai pegar tudo. Então, eu perguntei para a moça, ela falou, a alegria de estar aqui, mas ao mesmo tempo, a tristeza de saber que a família estava lá. E aí ela começou a contar como é a vida lá. A vida lá, irmãos, é um inferno de ruim. Você não tem nada que comer, e nem tem como comer, e é aquilo mesmo e acabou. Isso eu quero dizer para você assim, quando o mal chega numa nação, respinga na gente, tá? Respinga na gente, todo mundo sofre. Por isso a gente tem que orar a Deus, clamar e falar, Deus, tem misericórdia, muda isso, né? Muda essa situação, o Senhor nos livre e guarde todo o mal. Bem, agora então nós vamos pular do 8 ao 17. Agora nós vamos ver o versículo 8 ao 17. É bastante versículo, tá? Nesses versículos, de 8 a 17, nós vamos ver que a espada de Deus está afiada e reluzente, brilhando, porque ela foi lustrada, né? Para ficar brilhando, né? É igual aquela faca bonita, branquinha, que você amola ela bem, afia bem, faz assim, a bicha está até brilhando. Então a espada estava reluzente. Isso, irmãos, aí é sinal de juízo de Deus, não é coisa boa. Né? A espada estava afiada, é reluzente. Então vamos lá, a espada está afiada, nesse caso, é para matar, e polida para reluzir, para brilhar, de tão polida que ela estava, né? E ela será usada contra o povo de Jerusalém, contra os líderes religiosos e toda a cidade de Jerusalém. E além de tudo, Deus manda o profeta bater palma, porque o juízo é decidido e não haveria como voltar. Deus vai mandar ele bater palma mesmo, né? E sei lá, atitude estranha, né, do cara bater palma. Era o que Deus estava mandando fazer. Por quê? Porque o juízo era definido, Deus havia decidido e não dava como voltar atrás, né? Isso do versículo 8 ao 17, que agora eu vou ler e os irmãos, acompanham a leitura. Você vê que eu pego as porções de cada profecia que Deus manda ele fazer, né? O versículo 1 começou, veio a minha palavra do Senhor. E aí terminou no 7. Agora o 8 vai começar assim também, até o 17, por isso que nós estamos colocando a separação. Então o 8 diz assim, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, olha bem, a espada está afiada e polida, para matar está afiada, para reluzir está polida.
nós nos alegraremos? A espada do meu filho despreza todo madeiro. Foi dada a polir para ser manejada, está a espada afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita, geme, ó filho do homem. Deus está mandando o profeta, irmãos, gritar e gemer. Pois ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, com o meu povo, estão entregues à espada. Bate, está vendo? Bate, pois, a tua coxa, pois haverá uma prova, e que será, se não mais existir o próprio cedro desprezador, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos, uma na outra, está vendo a palma aí, ó? Que a espada golpeie 2 vezes ou até 3 vezes. É uma espada da matança, da grande matança a que os rodeia, para que desmaie o coração e se multiplique os tropeços contra todas as tuas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como relâmpago e está afiada para matar. Ó espada, vira-te para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se voltar. Também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. Viu, irmãos? Então, como eu disse, a espada estava afiada para matar, polida, né, para reluzir, para brilhar, né? E essa espada seria usada contra o povo, contra os líderes, contra toda Jerusalém. E Deus manda o profeta bater palmas. Isso num sinal de que estava decidido que ia acontecer e não ia ter como voltar atrás. Né? Deus falou, olha, isso eu vou fazer e não tem jeito. Então aí a gente tem que aprender um pouco, né, do símbolo que quer dizer essa espada. Né? A espada de Deus aqui não é uma figura. É verdade, era uma guerra que ia acontecer e Deus estava falando para o povo. Então aqui não é figura, aqui é uma verdade, haveria guerra. E essa guerra, irmãos, era a invasão da Babilônia, porque Deus estava determinando a invasão da Babilônia. E o reluzir da lâmina mostra o quê? O poder irresistível do castigo de Deus. Né? Já imaginou quando algo vira assim, brilha na sua cara? Você já viu, irmãos? Às vezes, assim, do nada a gente está dirigindo, alguma coisa lá em algum lugar, o cara vira e vai no olho da gente, você não tem controle sobre isso, esse reluzir, esse raio que vai no seu olho aí. Né? Antigamente a gente brincava muito com espelho, hoje os meninos brincam com o celular, né? Mas pegar o espelho e jogar a luz assim era brincadeira. Nossa, aqui não é, irmão? O irmão ali já deve saber isso aí, o irmão Amadeu já fez assim, sabe o que é? Antigamente a gente tinha essas brincadeiras boas, pegar um caco de vidro, e era bacana jogar nos olhos dos outros, lá longe assim, isso é brincadeira de menino da minha época, né? Então, você não tem controle sobre aquilo, irmão. Se aquele negócio vai no seu olho, pode ser onde for, você não tem controle. Então, esse reluzir dessa lâmina da espada que foi polida, mostra um castigo irresistível e sem controle nenhum. Então, cada símbolo tem um significado, irmãos, que quando a gente estuda a Bíblia, né, com mais paciência, a gente vai pegando, vai absorvendo e vai entendendo um pouco melhor. Agora, do versículo 18 para baixo, né, nós vamos pegar do 18 ao 27, é outro trecho que Deus vai falar a mesma coisa com ele, veio a minha palavra do Senhor. Então, a gente vai destrinchar essa parte do 18 ao 27. O que o 18 ao 27 vai mostrar para nós? Que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai meio que jogar a sorte, não é bem isso? Mas ele vai decidir o destino de Jerusalém. Ou seja, Deus está deixando na mão de um rei o destino do povo dele. Porque, na verdade, Deus estava querendo punir o seu povo. Então, estava deixando na mão do incrédulo, do mundano, o destino do seu povo. Né? E a gente aprende com isso que Deus usa, às vezes, o incrédulo para poder tratar com o seu povo. Olha para você ver. Então, Deus usa uma circunstância, às vezes, para nos ensinar. É o que eu costumo dizer. A gente só tinha que aprender o que Deus queria nos ensinar no ano de 2020 e 2021. Mas será que a gente aprendeu? O que aconteceu em 2020 e 2021? Quem lembra? Pandemia. Só a gente tinha que aprender. Deus usa, às vezes, irmãos, até o ímpio usa uma circunstância ruim para nos ensinar. Só que a gente precisa colher o ensinamento. Então, nesse caso, Nabucodonosor vai decidir o destino de Jerusalém. Do 18 ao 27, Deus vai mostrar um cenário profético de encruzilhada mesmo, né, para lá e para cá. Né? O rei da Babilônia, então, vai consultar agoureiros, tipo bruxo, né, e vai sortear para decidir se ataca Jerusalém
ou se ataca Rabá dos amonitas. Só que mesmo ele consultando os agoreiros, o destino vai cair sobre Jerusalém. Por quê? Será que ele vai tirar a sorte, vai arrumar um feiticeiro lá, um adivinho, e vai cair para destruir Jerusalém? Nós sabemos por quê, né, irmão? Por quê? Não é que o adivinho lá é bom e adivinha as coisas. É porque Deus já tinha determinado que era. Você podia consultar qualquer um, irmãos. Até um outro profeta que fosse. Ali Deus faria com que o plano dele acontecesse, que era do povo sofrer. Então foi por isso, tá, irmão? Isso aqui não é motivo da gente, os caras lá do mundo talvez pegam isso e vai acreditar nas bruxarias da vida aí, mas não é o caso, é porque na verdade estava determinado. Então vamos ler do 18 ao 27, para a gente ver esse momento em que Nabucodonosor vai decidir o destino de Jerusalém, vai buscar os agoreiros, e Deus vai chegar a falar de uma encruzilhada mesmo. A encruzilhada é um lugar onde você tem que tomar decisão. Não é assim, irmãos? Encruzilhada é um lugar que você tem que tomar decisão. Quem já andou na roça e não tem placa, sabe o que é. Quando você não sabe para onde ir, você pode se perder. Indo daqui para o Cordeiro, quando a gente ia na congregação, tinha lugar que a gente não tinha costume de ir, a gente podia perder. Por quê? Parecia que era numa direção, mas na verdade o Cordeiro estava do outro. Então os irmãos que sabem como é que funciona uma estrada sem sinalização, você chega no cruzamento, tem que tomar a decisão, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Então, encruzilhada, cruzamento é lugar de decisão. Então a gente vai ver sobre isso. Do 18 ao 27, veio a mim a palavra do Senhor. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, aí propõe 2 caminhos, para onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, fazem um marco indicador e põe no princípio do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e a outra contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Pois o rei de Babilônia parará na encruzilhada, está vendo? No princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Ele lançará sorte com flechas, consultará os ídolos do lar e examinará o fígado. À sua direita cairá a adivinhação sobre Jerusalém para ordenar os aríades, para abrir a boca da matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr aríades contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. E isso será os olhos deles como adivinhação, vã, pois foram a juramentos com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhados com a mão. Quanto a ti, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ruína, eu os reduzirei a ruínas, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele a darei. Amém, querido? Então você viu aí que eu falei, Deus coloca coloca numa palavra, onde vai haver um caminho com uma encruzilhada, e o rei da Babilônia ia, na verdade, buscar adivinhação, juramento, agoreiro, para poder jogar sorte se ele ia para o lado dos amonitas, né? Ou se ele ia para o lado de Jerusalém. E, na verdade, Deus faz cair que eles têm que ir para o lado de Jerusalém para poder maltratar Jerusalém. Só que aqui, a gente precisa entender, né, irmãos, uma reviravolta, de certa forma, espiritual que tem aqui. Porque mesmo as decisões humanas, pagãs, como nós vimos aqui, o rei jogando a sorte para fazer uma escolha, até mesmo essas escolhas obedecem o plano de Deus, irmãos, tá? Deus está no controle de tudo, então não preocupa com a nação brasileira pelo que ela está passando hoje, não. Vocês estão vendo que situação difícil a gente está passando, irmãos? Né? Uma briga terrível com os Estados Unidos, esse tarifaço arrebentando com tudo, e não preocupa, descansa em Deus, tá? Dorme em paz. Vamos orar e continuar orando, porque mesmo quando o ímpio domina, ou qualquer pessoa faz coisas más,
Deus permanece fiel e tudo faz parte do plano de Deus. Amém, queridos? Amém? Pode crer, eu descanso em paz. Tanto que eu não fico vendo muito jornal com essas coisas, porque é cada um querendo engolir o outro, né? E aí você fica escutando aquilo, você vai querer pensar que um está certo, de repente está errado. Então, assim, isso nós estamos chamando aqui de uma reviravolta espiritual, porque mesmo os ímpios, com as suas decisões humanas e pagãs, como nós vimos aqui, obedecem ao plano de Deus, né? Jerusalém aqui vai cair conforme a vontade de Deus, né? E isso é um detalhe profético, né? Agora, tem um detalhe no versículo 26, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, quando o versículo 26 vai falar assim: tira o turbante, remove a coroa, né? Tudo será transformado até que venha aquele a quem pertence de direito. Vou ler o 26, olha. Assim diz o Senhor: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta a humilde e humilha o soberbo. Vai falar: ruína, ruína, eu reduzirei a ruínas. Ela não será mais até que venha aquele a quem pertence o direito e a ele a darei. Isso aqui, irmãos, tem uma palavra messiânica fora de série. Aqui, esse verso vai falar, isso está falando daquele que vai vir e vai rear, vai reinar verdadeiramente. Tira o diadema, tira a coroa, né? Até que venha aquele a quem pertence e a ele a darei. A quem pertence o reino? A quem pertence o reinado para sempre? Pertence ao Senhor. Amém, queridos? Então, isso é uma palavra profética acerca do Messias, do Senhor Jesus, né? Que ele vai, na verdade, é como se o reinado ficasse suspenso até que viesse aquele que vai reinar e vai reinar eternamente. Então, todos os reis da terra, todos os líderes da terra, na verdade, nada são, até que venha aquele que vai reinar eternamente, que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, isso é uma palavra muito profunda que a gente encontra. Aí, para encerrar o capítulo 21, nós vamos agora ver o que quer dizer do versículo 28 ao 32, tá? Do versículo 28 ao 32, vem, na verdade, uma palavra sobre o juízo para os amonitas, né? Os amonitas são descendentes, na verdade, de Benjamim, que é filho de Ló e sua filha mais nova. Esse povo, na verdade, irmãos, era um povo guerreiro, e um povo guerreiro extremamente cruel. Então, eles eram inimigos de Israel por causa da grande maldade. Eles eram guerreiro, os filhos de Amon, né, os amonitas, guerreiro, mas guerreiro cruel, daqueles de matança, de muita maldade. Então, aqui vai ter uma palavra de juízo contra esse povo, né, os amonitas. E eles estavam pensando que estavam seguros, né, mas a espada ia chegar até eles, a espada de Deus, né? E o tempo deles estava determinado. Então, é isso que Deus agora vai mandar Ezequiel falar, do 28 ao 32, né? Então, vamos ler 28 ao 32, olha, outra palavra para Jeremias. A ti, ó filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e do seu desprezo. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar de visões vãs e adivinações falsas que tem a teu respeito, será posta no pescoço dos ímpios, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Torne a sua espada a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei, derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e eu te entregarei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirá de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não serás mais lembrado, pois eu, o Senhor, o disse. Então, olha bem, irmãos, então é a terceira profecia, né, que Deus dá para Ezequiel. E dessa vez, Deus lembra dos amonitas para falar essa palavra, né, contra eles, aos filhos de Amon, né, os amonitas, né? O que Deus está dizendo? O que a gente pode aprender, aliás, do 28 ao 32? Que Deus é justo com todas as nações. Amém, queridos? Ele é juiz de todas as nações e ele julga. Mesmo um povo que parecia que não tinha nada a ver com o assunto que Deus estava falando com Jerusalém, ele resolve lembrar dos filhos de Amon e fala: olha, a espada está desembainhada contra eles que se achavam seguros, estavam tranquilos, estavam na deles, né? Então, Deus é juiz, irmãos, de todas as nações. Deus é juiz do Brasil, Deus é juiz dos países da África, do país da América do Norte, da Europa toda. Não tem lugar no mundo que Deus não seja juiz.
É isso que a gente tem que guardar no coração. O crente precisa guardar isso no coração, né? Então, Deus não é Deus só de Israel, né? Ele não julga só o seu povo, Ele julga todos, né? E também, a gente vê aqui que nenhuma arrogância vai escapar, sabe? Nenhuma nação arrogante vai escapar, porque aqui a gente vê que os filhos de Amon estavam desprezando o resto do mundo, o resto dos povos da época, porque estava achando que estava muito seguro, estava muito tranquilo. Então, não existe povo seguro na terra, irmãos. O povo seguro na terra é o povo que está debaixo da mão e da bênção de Deus. Amém, queridos? Então, aquele povo a quem Deus protege é um povo seguro, porque se Deus retirar a mão de proteção, já era. Então, a gente vê aqui que Deus vai lembrar lá de Amon e vai trazer essa palavra um pouco pesada, né, para eles, né? Ó, lá ia eu virar o negócio aqui, já acostumei tanto, né, irmãos? Acostumei tanto. Mas já dá para virar? Dá, né? Deu certo, irmã? Você me ajuda a passar aí? Que agarrou aqui. Pode passar lá para o 22 aí, tá bom. 22. Tá vendo, irmãos? Finalmente, né? Se você colocar aquele negócio meu aí, irmã, coloca para mim o plug aí que eu posso virar sozinho. Coloca o meu pendrive. Tira ele e põe, fazendo favor. Aí eu posso te ajudar daqui. Aí, tá vendo? Aí eu passo aqui, tá bom? Agora fica mais fácil para vocês, irmãos. Eu sei que fica. Por isso que eu gosto de colocar ali. Eu gosto de colocar do jeito que está. Então, o capítulo 22, como eu disse para vocês, vai falar dos pecados de Jerusalém. Né? Deus vai nomear os pecados aqui, eu coloquei ali para vocês. É muito pecado, irmãos, que Deus declara contra o povo de Jerusalém. Por isso o Senhor estava tão furioso contra a cidade. A gente não pode esquecer nunca, tá? Repito, que o livro de Jeremias, de Lamentações, de Ezequiel, está trazendo muita maldição. Mas não é maldição, irmãos, para a terra, para mim, para você. É maldição para uma nação. Nós estamos estudando de Israel e de Jerusalém. Amém, queridos? Porém, o que faz da Bíblia ser tão poderosa é que você pega o que Deus estava falando para aquele povo e agora pega a lição e aplica na sua vida. Porque o mesmo peso e o juízo que Deus está dando para Jerusalém, Ele dá para cada ser humano. Amém, igreja? É isso que a gente tem que aprender. Né? Nós estamos vendo que Deus chegou no limite da paciência com Jerusalém. Ele tem um limite comigo e com você também, com todos nós. Então, a gente pega o ensinamento e traz para nós. Mas é para a gente não sair aí também, querendo, né, e pensando, poxa vida, Deus me arrebentou, Ele vai me arrebentar. Poxa vida, não é bem assim, né? Não é bem assim, na verdade, tá bom? Então, vamos lá, 22, os pecados de Jerusalém. A cidade de sangue. Deus vai chamar Jerusalém, irmão, de cidade sanguinária. Isso é cidade sanguinária, você mostra o que é, né, irmão? Cheio de sangue, né? Isso por causa da violência, da idolatria, da injustiça. E Deus dá uma lista de pecado aqui, terrível e dolorosa. Deus vai colocar desprezo contra os pais, opressão aos pobres, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas. Deus vai colocar o pecado de desprezar o sábado. Deus vai colocar o pecado do adultério, do incesto, do suborno, da extorsão e do culto aos ídolos. Meu irmão, vou falar para vocês uma coisa. Você acha que o Brasil tem algum desses pecados? Pouco ou muito? Esse é meu medo. Esse é o meu medo, irmãos. Qual desses pecados que a gente não vê, até mesmo nossos líderes? Então é onde eu oro, eu preocupo, moxa vida. Eu estava conversando outro dia com uns caras que têm empresa. Aí nós temos alguns irmãos que têm empresa aqui na igreja também, sabe o que é isso. Os caras falando assim, a preocupação com o cara que é empreendedor e quer abrir negócio. Está todo mundo desistindo de abrir negócio, a não ser que seja um negócio que ele possa trabalhar. Por quê? Por causa da mão de obra. E quem tem segura. Porque está acabando, irmão, e pior, irmão, que ninguém está entendendo por que o povo não quer trabalhar. É uma coisa infernal e diabólica na cabeça das pessoas. Eles não querem ganhar o salário comercial, mais os benefícios. Não sei, não está dando para entender a raça humana. A área de construção está um trem doido. Então os caras, a gente estava conversando, eles falando, está difícil. Aí um cara vai e abre uma gigantesca de uma oficina com equipamento topo de linha. Não tem funcionário, irmão. Estava ele sozinho trabalhando lá, ninguém quer trabalhar. Então, assim, está uma situação difícil. Então, o Brasil está uma situação estranha, irmão. Nós estamos vivendo um tempo tão bom,
sabe, tão bom, tão abençoado, mas está algo acontecendo no mundo espiritual que não está dando para entender. As empresas estão fazendo algo, várias delas eu gosto de ler sobre isso. Tem grandes redes, principalmente de mercado, essas coisas, está pegando, sabe quem agora? Aposentado, que os caras é da época que trabalhava, estão treinando e mudando o sistema todo, porque não tem mão de obra, ninguém quer. E os caras aposentados, é trabalhador, é fiel, que esse cara que não perde hora, está morrendo, mas vai trabalhar, não está tendo mão de obra, está mudando o sistema todo. Antigamente eles não gostavam de gente de certa idade, tinha que ser a meninada mais nova. Agora esquece, agora estão procurando pessoa madura. Está havendo uma mudança no mundo, no Brasil, vamos falar de Brasil, né, irmãos, que eu não sei lá fora como é que é. Então, isso é complicado. Então, junto a isso, eu me preocupo quando eu vejo que nós vivemos muito desses pecados, que são os pecados que a Bíblia está registrando, nós estamos lendo aqui toda quinta-feira, que fez com que Deus ficasse aborrecido com aquele povo. Eu tenho medo demais, irmãos, muito medo. Então, esses são os pecados que Deus vai dar como se fosse um diagnóstico espiritual, já começando chamando o povo de sanguinário. E agora eu quero ler com você, do versículo 1 ao 16, para você ver que o pastor não inventou. Que ele colocou ali é o que está escrito, e na verdade tem até mais coisa escrita que eu não coloquei, tá? Porque não ia caber. Então vamos lá, versículo 1, veio a minha palavra do Senhor, quanto a ti, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, olha bem, irmão, chamando Jerusalém cidade sanguinária, faze-lhe conhecer todas as suas abominações, e diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Faz ídolos, irmãos, é idolatria, tá, irmãos? Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz motivo de vergonha entre as nações, e zombaria entre todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe zombarão de ti, ó cidade infame e inquieta. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. Olha, irmãos, agora começa a lista de pecado. No meio de ti desprezaram pai e mãe. O pecado de desprezar pai e mãe, irmãos. Eu tenho uma preocupação muito grande com filhos que desprezam seus pais. Está vendo? Vai falar mais pecado. No meio de ti, oprime o estrangeiro. Cuidado com oprimir o estrangeiro. E foram injustos com o órfão e com a viúva. Cuidado com a nação que desconsidera o órfão e a viúva necessitado. Olha, as minhas coisas santas desprezaste, os meus sábados profanaste, que é o sábado da lei, do descanso, né, irmãos? Verso 9, homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue. Olha para você ver, irmãos, matança, derramamento de sangue, misericórdia, irmão. A gente está vendo derramamento de sangue em tudo quanto é canto desse país, pessoa mata os outros à toa, né, totalmente à toa. Em ti, sobre os montes, comeram carne sacrificada e perversidade comeram no meio de ti. Olha o 10, no meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti comete abominação com a mulher do teu próximo. Olha para você ver, irmãos, é o adultério, né? O outro contamina abominavelmente a sua nora. Olha bem, irmãos, que tipo de pecado. Humilha a sua irmã, filha de seu pai, que é o incesto. No meio de ti aceita suborno, nem precisa falar que é suborno, né, irmãos? Para derramar sangue. Recebes usura, que é o lucro ilícito, além de usar a avareza com o teu próximo, oprimindo. E de mim te esquece, diz o Senhor Deus. Eu, certamente, baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos? Nos dias em que eu trarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Eu espalharei entre as nações pelas terras e porei termo à tua imundície. E tu serás profana em ti mesma aos olhos das nações, e então saberás que eu sou o Senhor. Está vendo, irmãos? Aqui Deus então nomeia todo o pecado e faz uma lista deles. Por isso a gente pode chamar isso aqui de um diagnóstico espiritual.
Ou seja, a cidade estava espiritualmente apodrecida, né, podre. E o juízo é uma consequência inevitável, que não era um castigo impulsivo. O que é o castigo impulsivo, irmãos? É aquele castigo que não tem um motivo. Tem muito pai que batia nos filhos só porque estava com raiva. Estava com raiva da mulher, estava com raiva lá no emprego e desconta no filho. Então Deus não está descontando no filho uma ira que ele tinha, não. Ele estava ali naquela hora fazendo um tratamento, porque era o pagamento por todos esses pecados que o povo fazia. Então, quando Deus deixa que o mal aconteça, Deus não está fazendo isso porque ele é ruim, não. Deus está fazendo porque a gente planta e a gente colhe. Amém, queridos? Você planta melancia, você vai colher melancia. Você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Falando em abacaxi, eu plantei um abacaxi lá em casa, irmão, tem 9 anos. E eu falei assim, vou jogar esse trem fora, esse trem não vai nascer nunca. E não é que nasceu. 9 anos depois, eu tenho até que falar um dia aqui, porque às vezes a gente planta e quer colher no outro dia, né? Eu plantei o abacaxi, quando eu mudei para lá, e o bicho não nasceu. Eu já quis derrubar, que tem um punhado de ver, cresceu, ficou grandão assim. E aí nasceu, deixa que vai nascer um dia. Poxa vida, quando eu chego lá, abacaxizinho, falei, misericórdia. Mas isso quer dizer que a gente planta, a gente colhe, irmãos. Pode até demorar. 9 anos, hein? Imaginou se eu depender daquele abacaxi para viver, hein? Poxa vida, 9 anos que ele está lá. Isso quer dizer que a gente planta e colhe. Então, quando o mal acontece, não vamos pensar que Deus é ruim. O mal, ele vai brotar, assim como o bem vai brotar. Tá, irmãos? Você planta o bem, você vai colher. José do Egito, nas nossas lições novas agora, primeiras lições 4, vai falar de José do Egito. José do Egito plantou o bem, e ele demorou a colher o bem, ele só colheu o mal. Ele era um bom filho, foi vendido como escravo. Lá dentro ele começa a prosperar na casa de Potifar, depois ele é preso. Aí está na cadeia, Deus usa ele para revelar o sonho dos caras, os caras vão embora, um vai embora, né, o outro morre, e ele ainda fica lá na cadeia. Só aí é que a sorte dele vai mudar. Porque às vezes a gente planta, a gente pensa que planta hoje e colhe hoje. Eu vou guardar esse abacaxi como exemplo. Você planta hoje pode demorar a colher. Então a vida de José é um exemplo. Já foi plantando, e só colhia trem ruim. Só pancada. Mas ele permaneceu firme. E aí o abacaxi dele nasceu, né? Demorou. E depois ele se tornou o segundo faraó. José é o único cara que você vai olhar a vida dele, irmãos, e não tem reclamação. Você não vai ver na vida de José nada para reclamar. Você vê na vida de Davi, você vê na vida daquela homaiada toda. Olha a vida de José para você ver. José foi um cara íntegro, diante de Deus, bacaninha, e só levou chumbo. Jó também, a Bíblia chega a dizer que Deus falou que Jó era um homem íntegro e reto, que fugia do mal. O que Jó levou? Só pancada, mas lá na frente, a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó e deu para ele 2 vezes mais do que ele tinha. Isso é para a gente aprender, tá, irmãos? Então, quando você vê o mal, acalma, porque o nosso Deus, ele não castiga impulsivamente só porque ele é ruim, porque ele não é ruim. Quando o mal sobrevém sobre nós, é porque tem algo ali naquele plano, no plano de Deus, que de certa forma o mal alcança toda a raça humana. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar por umas trevas. E a gente precisa muito da luz de Cristo para passar pelas trevas. Amém, queridos? Mais cedo ou mais tarde, a gente tem uma luta na saúde, a gente tem uma luta na família, tem uma luta com alguém. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo, acho que se eu fosse perguntar aqui, se vocês já passaram por algumas trevas, eu acho que todos nós vamos falar, já passamos por trevas. Porém, a gente precisa crer que as trevas também faz parte do processo de Deus. A luta, a adversidade, ela faz parte do trabalho de Deus no nosso coração. Do 17 ao 22, nós estamos no capítulo 22, tá, irmãos? Nós vamos ver, Deus vai fazer uma comparação, o povo como metal impuro. Na verdade, é como o resto de um metal precioso, que é chamado de escória. Então, Deus compara o povo à escória metálica, que é o resíduo da prata, do cobre, do ferro. Aqui em Patinga, por exemplo, a gente usa muita escória. O nosso pátio era cheio de escória. Tudo na nossa região é escória. Eu já vi lugar que é pedra tipo brito, uma pedra branca que eu não sei o nome, uma pedra clara, uma pedra que dissolve à toa. Porém, o que eu estou arredondando aqui, é para os irmãos entenderem que Deus usa agora o exemplo da escória,
que na verdade é o resíduo de um metal que era de valor, que era a prata, o cobre, o ferro, na época, né? E aí, dessa sujeira que sai daquele resíduo, que não é mais útil para a finalidade, Deus então faz essa comparação, comparando o seu povo com uma escória, né? Ou seja, ele os coloca na fornalha, que é uma fornalha de purificação, e tira a escória. Porém, ele está falando que o povo dele é essa escória. Poxa vida, irmão. Eu lembro que Jesus falou algo parecido. Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. E eu comparo o sal com a areia. Você sabia que tem certo sal que parece muito com areia? E se você colocar o sal aqui, a areia aqui, é muito difícil até você saber qual que é, porque tem sal grosso, sal fino, sal rosa, sal tudo quanto é jeito. Mas dependendo do sal, ele é muito parecido com a areia. Perdeu o sabor, irmão, não tem valor, vai ser pisado pelo homem. Então nós vamos ler dos 17 ao 22, que nós vamos encontrar Deus, né, falando agora dessa forma. Aí vai começar assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, a nação de Israel se tornou para mim como escória. Poxa vida, irmão, que pancada, hein? Imaginou você virar para o seu filho, sua filha: meu filho, você se tornou para mim como escória. Né? Ou você, se tiver seu pai, sua mãe vivo, virar para você e falar: meu filho, minha filha, seu pai virar para você, né? E falar: você se tornou para mim como escória. É isso que Deus está falando, tá, irmão? Vou repetir: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, a nação de Israel se tornou para mim como escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Ou seja, essas coisas no meio do forno vai purificar. Você sabe disso, né, irmão? Vai purificar. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vós vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Tá, irmãos? É uma coisa dolorosa que Deus está falando que vai fazer, tá? Não é coisa suave, tranquila e boa. Lembra lá, toda vez que falar de espada, está falando de matança, juízo de Deus. Toda vez que falar de fogo, está falando também de juízo de Deus e de coisas dolorosas, tá? Então vamos seguir, 21. Eu vos congregarei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor. Sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. E eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. É juízo, é Deus falando de juízo, tá, irmão? Então guarda esse seu coração, os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, tá? Todas as vezes falar de forno, de fogo, está falando de juízo. Toda vez que falar de espada, né, está falando de juízo de Deus, né? Então, o símbolo aqui, que nós encontramos do versículo 17 ao 22, é que Deus não apenas destrói, mas Ele refina, né? Eu já vi, irmãos, trabalhar com ouro. Eu não sei quantos aqui já viram. Quem já viu o ouro lá no buril, o cara metendo fogo nele para purificar? Quem já viu? É muito bonito, é uma experiência maravilhosa. Eu vi o cara trabalhando com pouco ouro, na verdade, é lá onde eu trabalhava. Mas o cara era ourives, então ele sabia, pela cor do fogo, que ele sabia que estava bom, né? O fogo foi tornando de várias cores, e fogo, e o ouro lá dentro, e depois ia subindo, dando uma espuma, um negócio assim. Aí depois o cara pega uma pecinha, tipo um ganchinho assim mesmo, sabe? E ele ia tirando a sujeira subia tudo, e aquilo depois secava e virava mesmo, tipo escória de ouro, no caso que ele tinha tirado o ouro, e purificado. E lá dentro ficava o ouro era puro, o ouro era bom, era o ouro puro. Quanto mais fogo, mais aquele processo, mais puro era o ouro, até chegar um ouro 24 quilates, por exemplo. Então, Deus está mostrando aqui que Ele não apenas destrói, o fogo dele não apenas destrói, mas também refina, né? Tira aquilo que é ruim, né? O fogo de Deus é purificador, Ele não apenas destrói. Então, quando Deus está falando que ia mandar fogo no povo, é porque Ele está querendo purificar o povo, matar o que é ruim, tirar o que é ruim,
e ficar com o que era bom, né? Eu não sei se o processo de fazer rapadura não, acho que é a cachaça que eu vi um dia, aqui tem ferve lá, e até sair água destilada, é terrível, tá, irmãos? É um processo também que é uma imundícia danada. Eu cheguei a filmar um dia, lá numa Dona Emília, sei lá, que eu fui, lá tinha um alambique, eu cheguei a filmar para mostrar para quem gostava de beber, que tem, como é que é sujo, tudo quanto é pudriqueira, não é? Hein? Eu falei, aqui deve ter errado, deve ter de tudo. O trem vira uma nata podre por cima, para depois ser destilado, né? Hein? Aí, gambá morto, eu filmei, só que eu perdi, eu devia ter guardado, porque eu filmei no celular, para mostrar mesmo para os pinguços, falar que você bebe, rapaz. Porque o cara vê aquilo lá branquinho, amarelo, sei lá como é que é, né? E não sabe de onde veio aquilo. É um processo para chegar na destilação muito grande, né? Então, é o mesmo, é o que Deus está dizendo. O fogo de Deus não apenas vai destruir, mas ele vai refinar. Você não já notou que quando a gente passa pelo fogo de Deus, por um aperto, por uma situação difícil, se você ficar firme, lá na frente você sai mais refinado. Você é uma pessoa melhor. Deus sempre manda fogo, não é exatamente para destruir. É para destruir, sim, aquilo que tem de ruim, aquilo que tem de mal, né, irmãos? Mas nunca para nos matar. Até o juízo de Deus, irmãos, é um juízo bacana. O juízo de Deus vai ser exatamente para purificar e para levar para a glória, né? Aí agora nós vamos encerrar com os últimos versículos, do 23 ao 31. Nós vamos ver aqui o quê? Mais uma vez, assim como Deus lá no início do capítulo 22 mostrou o pecado de toda a nação, dos líderes e tudo, agora Deus vai mostrar que a corrupção estava em todas as classes. E aí, irmãos, pega duro, tá? Porque Deus vai colocar nome nas classes aqui. Deus acusa todas as camadas da sociedade de Israel, de Jerusalém, irmãos. Todos eles estavam em pecado. Deus vai falar dos profetas que eram falsos e eram enganadores. Deus vai falar dos sacerdotes, estavam violando a lei, profanando o santo. Deus vai falar dos príncipes, que eram como lobo devorando o povo. Deus vai falar do povo em geral, estava na prática da opressão e da injustiça. E o mais incrível, que nós vamos encontrar também do 23 ao 31, Deus vai buscar um só que se colocasse na brecha. E ele não vai encontrar. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, então, a corrupção geral do povo. Por isso que a gente tem que orar, irmãos, e orar muito pela nação. Deus tem que olhar e encontrar alguém na brecha. Amém, queridos? Se Deus quiser, vai encontrar nós. Amém, irmãos? Vai encontrar a quinta igreja na brecha. Mas então, vamos lá. Então, 23 ao 31, nós vamos encontrar a corrupção de todas as classes dentro de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Está vendo? Começa a falar dos profetas. Como um leão que ruge arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem na minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre santo e profano, ensinam o que há, que não há diferença entre impuro e impuro, de meus sábados escondo os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Agora os príncipes, olha, os seus príncipes no meio dela são como lobo que arrebatam a presa para derramarem o sangue e destruírem vidas para lucrar desonestamente. Os seus profetas têm feito para eles reboço com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo mentira, dizendo assim, diz o Senhor Deus, sem que eu, o Senhor, tivesse falado. Agora, olha, o povo da terra oprime grandemente e anda roubando, fazendo violência ao aflito, ao necessitado, ao estrangeiro, oprimem sem razão. Olha o 30, irmãos. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Puxa vida, irmão, está vendo que situação que o povo encontrou? Aí ele fala, por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Veja então, irmãos, viu? Deus agora aqui mostra que o povo todo, a nação inteira, profetas, sacerdotes, os príncipes e o povo, estava todo em pecado. E Deus fala que procurou só um homem, ele procurou um homem,
que se pudesse colocar na brecha e orar pelo povo, mas ele não encontrou esse homem. Está vendo o que é o limite da paciência de Deus, irmãos? É quando ele não encontra ninguém para interceder. Por isso que a gente tem que interceder, tem que orar, tem que fazer essa oração que a gente faz tranquila, né, sem pressa, né? Então, a lição que nós temos aqui no final, né, é uma lição trágica, tá, irmãos? Essa lição desses últimos versículos é trágica. Por quê? Porque quando toda a liderança e o povo se corrompe, a destruição é o último recurso. Eu queria muito que os irmãos guardassem essa palavra. A destruição é o último recurso. O castigo de Deus é o último recurso. Deus não quer castigar ninguém. E Ele tem paciência, vai esperando, vai esperando, vai esperando. Amém, queridos? É porque a gente está estudando e está pensando assim, poxa vida, Deus só quer destruir, Deus quer matar, Deus quer acabar com o povo. Mas não é, tá, irmão? Guarda isso. A destruição é o último recurso. Deus não destrói uma pessoa ou um povo, uma nação, logo de cara. É o último recurso, né? E a ausência de um intercessor está mostrando para nós aqui o colapso espiritual. Não tem ninguém que ora. Todo mundo abandonou a oração. Ninguém quer interceder. Por isso que é bom você orar por mim, é bom eu orar por você. Por isso que é bom a gente orar uns pelos outros. Porque quando não há ninguém que ore, a mão de Deus pesa. Por isso que é importante orar. Eu gosto quando eu posto lá no grupo um pedido de oração e as pessoas manifestam que estão orando. É muito bom. A gente precisa orar. Ora pelos outros, ora por alguém. Deus escuta a oração. Deus escuta a oração. Então vamos orar e não vamos parar de interceder. Porque esse é o perigo da gente não interceder, irmãos. Aqui nós encontramos essa tragédia, né? Qual tragédia? Deus procurou alguém para orar por Jerusalém e não encontrou ninguém. E aí a destruição vem, tá? Então vamos encerrar. Eu falei para você duas perguntas lá no início, né? Para a gente arrancar um conhecimento de Deus no capítulo 21 e 22, e depois a gente também arrancar doutrina fundamental da Bíblia. Lembrando que doutrina fundamental é a base da fé cristã. É algo que são verdades que tem na Bíblia, que a gente sabe que é lei, é regra, foi posto. Então a gente sabe que aqui não pode ser mudado. Doutrina não pode mudar, irmãos, tá bom? Doutrina não pode mudar. Uso e costume muda, o modo da gente fazer culto muda, mas a Bíblia não pode mudar. Então aí eu escrevi para você qual conhecimento sobre Deus que a gente tira desses dois capítulos, 21 e 22, né? A gente tira desse capítulo 21 e 22, isso aqui, ó, que Deus é soberano juiz. Então, assim, qual coisa que a gente aprende nesses capítulos que nós estamos lendo, já desde o início, e hoje eu reforço mais uma vez, qual conhecimento sobre Deus? Que Deus é um juiz soberano, governa sobre todas as nações, executa juízo com poder irresistível. Ninguém pode resistir ao juiz de Deus, ninguém muda a Deus, se Ele determina um juízo, tanto para bem quanto para mal. Se Deus determinar o bem, já era, se Deus determinar o mal, já era também. É o caso de Balaão. Vamos voltar lá na história de Balaão. Por que Deus repreendeu Balaão? E deixou ele ir lá e profetizar? E Deus transformou a maldição em bênção. Porque Deus havia determinado que era para abençoar. Então, mesmo um profeta indo lá para amaldiçoar, não adianta. Porque Deus é poderoso e a determinação dele é irresistível. Então, Deus tinha determinado para abençoar e o cara ia lá para amaldiçoar. Mas por que ele ia? Por causa de suborno. Então, a gente tem que entender isso, tá, irmão? Então, isso é um conhecimento de Deus, né? Também a gente entende, nós vimos isso aí, que Deus deseja justiça e santidade do seu povo. Mas que também o coração de Deus é revelado quando ele busca o intercessor. Lembra os últimos versículos que nós vimos ali? Ele falou assim, que olhou entre eles, se encontrasse um homem que se colocasse na brecha para orar por aquele povo e não encontrou ninguém. Então, outro conhecimento de Deus, que Deus não destrói um povo, antes ele procura um intercessor. Por isso que é importante culto de oração e de intercessão. Na hora que você intercede por alguém, por isso que a gente faz esse culto aqui, pedindo para cada um falar o pedido. E eu falo assim, presta atenção para você concordar com a oração do outro. Então, irmão, se o cara faz um pedido aqui, um de nós concorda, e na hora de orar, um de nós, a presença diante de Deus, é o intercessor que talvez Deus esperava. Então, a oração, ele tem esse poder, e o coração de Deus mostra isso para nós, irmãos, que ele busca o intercessor, ele sempre vai buscar, tá? E também outra questão que eu perguntei, foi sobre doutrina. Qual doutrina fundamental a gente pode extrair desses dois capítulos, tá, irmãos? Nós vimos lá,
Deus é um juiz soberano. Então é a doutrina da soberania de Deus. É a doutrina soberana, Deus é soberano. Isso é uma verdade que ninguém pode mudar. Deus é soberano e acabou. Amém, igreja? Deus é Deus, Todo-Poderoso, acabou. Nós podemos falar o que a gente entende, o que a gente pensa, eu imagino, mas não adianta, Deus é soberano. Por isso que tem aquele hino bonito que a gente canta. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe e acontece. Está vendo, irmãos? Isso aí, então isso é doutrina. Então, qual doutrina que a gente tira? Deus é soberano e ele age da maneira que ele quer, né? Deus é juiz soberano. Então a gente pega a doutrina da soberania de Deus. E quando ele busca o intercessor, existe também a doutrina da mediação, onde lá no Velho Testamento o sacerdote fazia essa mediação, e que depois que Jesus veio, acabou que não existe mais um mediador entre Deus e os homens, mas existe o supremo e perfeito mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então existe a doutrina da mediação, que a gente pode ver também, né, que existe, tem várias doutrinas, a da salvação, como eu falei para vocês, mas é sempre bom a gente ler, pensando assim, poxa vida, o que eu estou conhecendo de Deus? Qual doutrina eu encontro nesse texto da Bíblia? Então nós vimos aí, soberania de Deus, a doutrina da mediação, né, que o Senhor é todo poderoso, e que Ele busca intercessores. Né? É muito bonito quando a intercessão, né, é a favor de Ló, né, e sua família. É muito bonita a intercessão de Moisés pelo povo de Israel. Moisés, por mais de uma vez, pediu que Deus não destruísse o povo. Então é uma intercessão. Já imaginou, irmão, que você pode levantar sua mão e orar pelo Brasil? E falou, Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, né? Olha para o Brasil, olha para nossas autoridades. Isso é intercessão. E Deus busca intercessores e Ele quer encontrar esses intercessores. Amém? Deus abençoe a sua vida. E assim nós encerramos, faltando 10 minutos, 9 minutos para as 9, tá, irmãos? Senhor, muito obrigado. Recebe a nossa alegria, a nossa gratidão pelo dia e pelo ensinamento da Tua palavra, Pai. Obrigado. Queremos colocar nas Tuas mãos a Edneuza, interceder por ela e crendo que o Senhor vai de encontro a ela lá agora para restaurar a saúde e abençoar. Eu creio no milagre. Creio que ela pode até estar em casa, porque o Senhor restaurou, o Senhor curou. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome. Cuida daquela vida. Mais uma vez eu peço também que o Senhor nos leve em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Ajuda-nos a guardar o ensinamento do Senhor, a doutrina de que o Senhor é soberano e que o Senhor busca intercessores que intercedam pela nação, pelos povos e pelas pessoas. Obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos e pedimos uma ótima noite na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja. Vai na graça de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.